Olá, hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Eu sou Philip Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Rússia nega envolvimento na crise entre Polônia e Belarus. Agência da União Europeia aprova o uso de mais 2 medicamentos contra a Covid-19. Morre Frédéric de Klerk, o último presidente branco da África do Sul. A Rússia rejeitou as acusações de que teria envolvimento na crise que se desenrola na fronteira entre Polônia e Belarus. A linha também separa a União Europeia dos demais países do continente europeu. Centenas ou até milhares de imigrantes, supostamente de maioria curda, se aglomeram na região na esperança de entrar na União Europeia. Tradicional aliada de Belarus, a Rússia rechaçou a sugestão de que a companhia aérea estatal Aeroflot poderia ser alvo de sanções por parte da União Europeia. Oficialmente, Bruxelas anunciou apenas estar preparando a ampliação de punições à Belarus. O Conselho de Segurança da ONU realizou um encontro nesta quinta-feira para avaliar a crise na fronteira. Tanto lideranças da União Europeia quanto dos Estados Unidos acreditam que o governo de Belarus está organizando o transporte em massa de imigrantes para as fronteiras do bloco europeu. A situação é descrita como uma manobra deliberada e orquestrada pelo presidente belarrusso Alexander Lukashenko e seu regime, e seria uma retaliação às sanções já impostas por Bruxelas. Um grupo de 22 países pediu a retirada do capítulo sobre mitigação das mudanças climáticas no texto final da COP26. O grupo inclui China e Índia e leva o nome de Países em Desenvolvimento com Mentes Similares. O negociador-chefe da Bolívia e representante do grupo, Diego Pacheco, disse que seus membros sentem que os países desenvolvidos estão tentando transferir suas responsabilidades pela crise climática aos países em desenvolvimento. O diplomata boliviano classificou a postura dos países desenvolvidos de colonialismo carbônico e disse que as nações industrializadas pretendem colocar todos os países no mesmo patamar e não levam em conta as responsabilidades históricas nas emissões de gases de efeito estufa. Pacheco afirmou ainda ser impossível para muitos países do grupo cumprir a neutralidade carbônica até 2050, conforme foi assinado em acordos. O grupo pleiteia que os países em desenvolvimento tenham prazos e metas diferentes de emissões que os países ricos. O capítulo de mitigação inclui a tentativa de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O Acordo de Paris mencionava um limite de 2 graus Celsius. A Agência Europeia de Medicamentos encaminhou a aprovação de 2 novos medicamentos contra a Covid-19. O coquetel de anticorpos Ronaprev, da farmacêutica suíça Roche, e o anticorpo monoclonal Rekirova, da sul-coreana Celltrion. Os 2 medicamentos podem ser usados nos estágios iniciais de uma infecção por coronavírus. Especialistas da Agência Europeia de Medicamentos analisaram dados de estudos sobre a eficácia dos medicamentos e possíveis efeitos colaterais antes de recomendar a aprovação. A decisão final sobre a liberação de uso na União Europeia cabe à Comissão Europeia, que costuma seguir as recomendações da agência. Até agora, apenas um medicamento para tratamento da Covid-19 foi liberado na União Europeia, o Remdesivir, aprovado em 2020. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai prorrogar por mais 2 anos a desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores que mais empregam na economia brasileira. Antes do anúncio, Bolsonaro esteve reunido com ministros e empresários no Palácio do Planalto. Em troca pela isenção de impostos, Bolsonaro pediu aos líderes empresariais que apoiassem a PEC dos precatórios. O texto foi aprovado na terça-feira pela Câmara dos Deputados e abre espaço no orçamento federal do próximo ano. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição na Previdência por uma alíquota sobre a receita bruta. O Congresso já estava analisando uma extensão desse benefício para 2026. Muitas empresas ameaçaram com demissões caso o benefício fiscal não fosse prorrogado. Concedido pela primeira vez em 2014, a desoneração perderia validade no fim deste ano. O anúncio de Bolsonaro é mais uma fonte de pressão para o orçamento federal, já bastante limitado com gastos obrigatórios. Morreu na cidade do Cabo o ex-presidente da África do Sul, Frédéric de Klerk. Ele tinha 85 anos. De Klerk foi o último presidente do Apartheid e dividiu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 com Nelson Mandela. Os dois foram homenageados pelo fim do regime de segregação racial,
que perdurou quase 5 décadas na África do Sul. De Klerk entrou na história por ter possibilitado a transição democrática na África do Sul. Em fevereiro de 1990, com apenas 5 meses na presidência, De Klerk suspendeu o banimento do Conselho Nacional Africano e determinou a soltura de Mandela, que estava preso há 27 anos. Mandela reconheceu em sua autobiografia o papel fundamental de Frederick de Klerk na transição para a democracia multirracial no país. A Fundação Nelson Mandela expressou tristeza pela morte e ofereceu condolências à família do ex-presidente. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.